Você tem algum dinheiro guardado para imprevistos? Se você ficar desempregado, quantos meses você fica no azul? Se você for mandado embora, sua rescisão é para pagar dívidas? Isso e muito mais a gente vai ver no vídeo de hoje. Pretos reinando no topo, eles vão ter que ouvir. Grito em alto e bom som, o meu lugar é aqui. Fala galera, eu sou o Douglas Maximiano, seu consultor financeiro. Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, o canal mais preto do Brasil. E hoje nós vamos falar sobre reserva de emergência, para você entender uma vez por todas o que é isso, o que é essa reserva de emergência. Alguns chamam de reserva de segurança, colchão financeiro, nome que você queira dar. 61% das pessoas não aproveitam a vida como elas gostariam, por administrar mal o dinheiro. E aí eu te pergunto, você está satisfeito com a sua vida? 57% das pessoas planejam mal as suas ações com o futuro, com o assunto relacionado dinheiro. O que você está plantando para o seu futuro? Reserva de emergência é o nosso assunto de hoje. Então entenda uma vez por todas o que significa. Pode até ser bobo, mas o próprio nome diz: para emergência. Coloca aí nos comentários o que significa para você emergências. Pessoas que não são comprometidas por conveniência utilizam a reserva de emergência de forma errada. E se você quiser entender um pouquinho mais sobre comprometimento, conveniência, vai aparecer aí no card um vídeo que eu fiz falando sobre o assunto, tá? As pessoas que acabam gastando a reserva de emergência, geralmente, na grande maioria das vezes, são por compras mal planejadas. Seja por uma festa inesperada, uma viagem de última hora, entre outras coisas. E o que o problema disso é, quando elas precisam desse dinheiro de fato por alguma emergência ou por algum imprevisto que aconteceu, elas não têm esse dinheiro. E aí entra cheque especial, cartão de crédito, pedir dinheiro emprestado por falta de mau planejamento ou por falta de segurar o seu impulso, por gastar aquele dinheiro para emergência com besteira, com bobagem. E o fato é que quando precisam não tem mais esse dinheiro para contar de fato e utilizar nos imprevistos. A reserva deve ser usada em casos extremamente urgentes, como por exemplo, se você bateu o carro, se você precisa acionar a franquia, ou se ficou muito caro, é mais barato você pagar diretamente o conserto, ou alguma manutenção do próprio carro, da sua casa, de repente estourou um cano, alguma coisa que você precise. Isso se o seu carro não tiver seguro, né? E aí cobrir a sua residência. E aí eu te pergunto, hoje, nessa pandemia, quanto de reserva de emergência você tinha? E outra coisa, vê se você não tem essa reserva de emergência, eu espero do fundo do meu coração. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque hoje os brasileiros e o mundo, acho que de uma forma geral, estão vendo a importância que é ter uma reserva de emergência, tá? Se você não tem ainda, dentro do possível, comece a construir a sua. Divulgue essa informação, fale para as pessoas a importância delas terem uma reserva de emergência. Hoje o mundo está passando por uma pandemia, muitas pessoas com dificuldades, talvez essas dificuldades poderiam ser amenizadas se tivessem feito a sua reserva de emergência, entendeu? Então, leve isso a sério. Primeira coisa que você tem que fazer, esquece investimento, rentabilidade, faça a sua reserva de emergência, a sua reserva de segurança. Isso vai te trazer um conforto, uma paz mental, uma segurança. E para que serve a reserva? Por exemplo, além de imprevistos, né, como quebrar o carro, alguma coisa na sua casa, ele serve também para desemprego. Se você tem um fôlego para se recolocar no mercado de trabalho, não tendo que aceitar qualquer coisa, qualquer tipo de serviço que você não gostaria de fazer, mas tem que se sujeitar porque os boletos não param. E Douglas, como que eu construo a minha reserva de emergência? Se você é CLT, você tem que reconstruir aí de 3 a 6 meses dos seus custos, porque é o tempo médio que você leva para se recolocar no trabalho. Mas se por um acaso, e a ideia é, se você ficar desempregado, a tendência é que você diminua, né, também os seus custos, assim facilitando a sua nova recolocação. Agora, se você é profissional liberal, autônomo, você deve ter no mínimo 6 meses e o ideal 12 meses do
dos seus custos. Assim você terá uma maior tranquilidade com os imprevistos, que a vida, sem dúvida, irá apresentar para a gente. Não espere, assim como aconteceu demais com as pessoas, a pandemia. Não espere os problemas acontecer para você reagir. Você tem que parar de ser reativo, você tem que ser ativo, você tem que antecipar os problemas e não só reagir a eles. Então, comece, se você é autônomo, comece a guardar dinheiro para sua reserva de emergência, o seu colchão financeiro, assim como essa situação que a gente está enfrentando nesse momento. Se você tivesse esse fôlego, talvez a sua empresa não iria quebrar, talvez você não precisasse fechar as portas, talvez você conseguisse manter os seus funcionários. Então, por mais desculpas que você possa dar para mim, para você mesmo, entenda, reserva de emergência é um planejamento seu, você tem que ter. A gente foi pego de surpresa pela pandemia, concordo, mas se fosse outro tipo de imprevisto? Você ia utilizar essas mesmas desculpas? Eu não tinha dinheiro, funcionário é muito caro. Então pare, pense e comece a construir a sua reserva de emergência, até para você ter prosperidade nos seus negócios, na sua empresa, no que você empreende. E eu não duvido que em algum momento alguém te disse: fulano, você tem que guardar dinheiro, correto? Eu também já ouvi muito e na minha vida, até eu trabalhar com isso, eu não escutava as pessoas e não via a importância disso, de ter uma reserva de emergência e de principalmente pensar no meu futuro financeiramente. Comece a pensar nisso. E hoje eu vou te apresentar os imprevistos previstos. É isso mesmo. Muitos problemas, muitas dificuldades, muitos imprevistos, a gente tem ciência deles, porém a gente não se prepara para eles. Então eu vou te dar alguns exemplos clássicos e eu não tenho dúvida que você já ouviu falar deles. Conheça os principais imprevistos previstos. Como eu já disse, você já deve ter ouvido falar. Primeiro, desemprego. Você sabe quando você trabalha, você pode ser mandado embora. Por mais ótimo funcionário que você seja, até mesmo se você às vezes é funcionário público, talvez você fique um pouco mais tranquilo com essa categoria. Mas e se a prefeitura por algum motivo parar de te pagar? Exemplo, estado do Rio de Janeiro. A gente ouviu que infelizmente muitos escândalos de corrupção e tudo mais e atrasou-se os salários dos funcionários públicos. Se você não tiver uma reserva de emergência, e aí vai ter que recorrer a consignado, vai ter que recorrer a dinheiro emprestado, e aí, mas você não é um funcionário público, não tem a tal estabilidade, então fique esperto. Acidente. Quando que você sabe que pode acontecer alguma coisa com você? E aí eu dou exemplo. Agora a gente está impedido de sair, mas quando você sai para jogar uma bola, você pode se machucar. A mulherada que anda às vezes de salto alto nas ruas das cidades que infelizmente são esburacadas, podem acabar torcendo o pé pelo salto, machucando e ficando afastada do trabalho. Será que você tem uma gordura para pagar suas contas? O principal motivo que todo mundo tem medo, mas não se precave contra ele, são as doenças. Tomara que você goze de muita saúde, mas e se você vier a ficar doente? E por esse motivo a sua empresa te mandar embora. No momento talvez que você vai precisar de muito mais dinheiro para cuidar da sua saúde, se recuperar, talvez você não vai ter essa grana. Por quê? Porque você não fez a sua reserva de emergência. Eu vou ser chato e incisivo. Comece a construir a sua reserva de emergência. Exemplo, que as pessoas fazem uma economia burra. Elas compram o carro, às vezes fazem lá os cálculos que só dá para pagar a parcela. Não consegue pôr um seguro e malemar consegue pôr combustível. E aí eu te falo, será que às vezes vale a pena você economizar R$2.000, R$3.000 que seja um seguro de um carro que vale 30, 40 mil e de repente ele é roubado e aí você fica sem o carro e ainda tem que pagar a prestação? Isso é uma economia inteligente? São imprevistos que a gente sabe que pode acontecer, só que a gente não se prepara, não dá a devida importância. A gente acredita que não vai acontecer conosco. Não, isso daí acontece com meu vizinho, acontece na televisão, acontece em outro estado, mas comigo não. Então fique esperto. Manutenção da sua casa, estourar um cano, queimou um chuveiro, algumas coisas simples, uma janela, que às vezes você pode precisar consertar, só que o que você faz? Não, depois eu arrumo, não é importante agora, não é prioridade, e a sua casa vai se deteriorando, porque você não se planejou para ter dinheiro para a manutenção disso.
entre outras coisas. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo se você curtiu, se você gostou e se eu não falei algum imprevisto que já aconteceu ou com você ou com algum conhecido, para que a gente divulgue essa informação e as pessoas possam se precaver e que elas não precisem passar por dificuldades para aprender a lição. Se você gostou, já dá aquele joinha, ativa o sininho de notificação, compartilha com todo mundo, me ajuda a chegar nos meus primeiros 1000 inscritos, porque aqui é preto no branco. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Os pretos no topo, você vai ter que admitir, porra. Pretos reinando no topo, eles vão ter que ouvir. Grito em alto e bom som, o meu lugar é aqui.